Oi, aluno, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula sobre comunicação serial. Então, para se comunicar, as pessoas elas usam códigos. Esses códigos, eles podem ser de língua falada, né? Por exemplo, língua portuguesa. Pode ser a língua brasileira de sinais, que também é um tipo de código. Pode ser também placas de trânsito, que é a comunicação não verbal, que é um tipo de código também, de imagens. Então, por exemplo, quando eu vejo essa imagem de 80 km/h, o que o meu cérebro processa para mim? Ele processa para mim o seguinte: não pode ultrapassar a 80 km por hora. Então, é um tipo de código que o meu cérebro vai processar de uma forma que eu compreenda o que significa essa placa aqui. Assim também são os tipos de comunicação usados nas redes sociais, que são os emojis. Então, a gente percebe aqui, nós percebemos aqui que tem vários emojis, né? Por exemplo, quando eu olho esse emoji aqui da carinha sorrindo, com os olhinhos, aqui é só uma imagem, um desenho, uma bolinha com duas bolinhas, com uma boquinha, mas o meu cérebro interpreta o quê? Ele interpreta que essa carinha quer dizer que essa pessoa está feliz. A mesma coisa aqui. Quando ele está vermelhinho, com os olhos meio caídos, a boquinha para baixo. Então, isso aqui é só um desenho, mas o meu cérebro interpreta o quê? Que essa pessoa que enviou essa carinha para mim, ela está com raiva, está chateada. E por aí vai. Então, esses são os tipos de comunicação que nós temos no nosso dia a dia, para a gente poder se comunicar. Assim também são as máquinas. Como que uma máquina se comunica com a outra? Como que uma placa eletrônica, como o Arduino, ele vai se comunicar com um computador? De que forma que eu vou inserir uma informação e essa placa vai entender aquela informação de forma que me passe a resposta daquela informação ou simplesmente replique aquela informação? O computador, assim como o nosso cérebro, ele vai fazer a interpretação daquela informação da forma que ele consiga entender e interpretar de forma correta. Então, vamos entender aqui uma coisa. Por exemplo, a letra E, de Elisângela, primeira letra do meu nome. A letra E, para o computador, é essa sequência aqui de números, 010000101. Então, quando eu digito letra E na minha máquina, o computador processa essa informação aqui. Se eu enviar a letra E para o Arduino, eu vou estar enviando, na realidade, esse código aqui para o Arduino. E assim o Arduino envia também esse código para o computador, que é a nossa porta serial. Por que, professor, esse 01001? Isso daqui é um código binário, os bits. Os códigos binário, o código binário, é uma linguagem de programação que é usada entre os computadores, entre as máquinas. Então, que código binário é esse? São códigos enviados por uma sequência de apenas dois números, 0 e 1. Então, por exemplo, aqui, voltando ao nosso exemplo da letra E. Eu vou enviar a letra E para o meu Arduino. O que o meu Arduino vê? Enxerga. O meu PC, o meu Arduino, enxerga essa sequência de número aqui.
E eu vou enxergar o quê? Simplesmente a letra E. Seguindo mais à frente, comunicação serial se resume da seguinte forma. Para a ciência da computação, a comunicação serial é uma ferramenta para enviar ou receber códigos binários, os bits, entre os dispositivos e periféricos. Então, na comunicação serial, nós classificamos entre dois tipos de transmissão: a transmissão serial e a transmissão paralela. O que seria cada uma? Bom, a transmissão paralela consiste que os bits são transportados ao mesmo tempo por fios condutores. Então, lembra aquela sequência da letra E? Vamos colocar cada número em cada bolinha dessa aqui. Então, elas são transmitidas simultaneamente por fios. Então, tem que ter vários fios para poder estar aí enviando, fazendo essa transmissão paralela. Já a transmissão serial, todos os bits são transportados por um único fio, um após um, de forma uma espécie de fila indiana. Então, aqui eu tenho o mesmo código, imagine que é a letra E, e cada númerozinho, cada número daquele está indo um atrás do outro para o meu receptor. Então, quais são as vantagens e desvantagens? Bom, na comunicação paralela, a desvantagem é que sofre interferência. Lembra os fios? Se você jogar uma velocidade muito alta, você vai gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético interfere nos outros fios, pode interferir nos outros fios e assim provocando uma quebra nessa transferência. Essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é realizada para pequenas distâncias. Não dá para fazer uma comunicação paralela com uma distância muito grande. Geralmente a distância é 1,5 m no máximo. Usa vários fios. Os bits são enviados todos de uma só vez, cada um em cada fio. E ela é mais rápida, porque os bits são enviados simultaneamente. E onde é usado? Usado em mouse, teclados, entre outros. E essa comunicação paralela, ela está entrando em desuso. Já a comunicação serial, ela não sofre interferência, por quê? Porque usa um único fio. Pode ser realizada a longas distâncias. Vamos ver isso com o carrinho, que nós vamos montar o carrinho de controle remoto via Bluetooth. Usa apenas um fio, que eu já falei. Os bits são enviados um a um. É mais lenta devido a isso, mas também não é tão lenta assim. E tem sido a mais usada. Bom, a comunicação serial no Arduino. Como a gente já falou, cada bit é enviado, transmitido individualmente por uma única via, um único fio. Então, no Arduino, a gente tem o pino TX e o pino RX. T vem de transmissor e RX, R vem de receptor. Assim também como o computador tem o RX e o TX já integrado. Por isso que a gente consegue colocar lá o cabo. Por isso que a gente coloca o cabo lá, aquele cabo azul que acompanha a placa Arduino, e a gente consegue programar, enviar os códigos através daquele cabo, e também receber essa resposta pela porta serial. Então a gente tem RX e TX. Então, o que acontece? O
TX, a gente liga o TX, nós ligamos o TX no RX, porque transmissor para receptor. E assim também o TX do PC vai se ligar ao receptor, ao pino receptor do Arduino. Quando a gente for fazer o carro com módulo Bluetooth, também vocês vão ligar o jump do TX do módulo Bluetooth no pino RX do Arduino. E assim como o RX do Arduino vai ligar no TX do módulo Bluetooth. Vai ser invertido os jumps. Porque TX transmissor tem que ligar no RX receptor. RX receptor ligar no TX transmissor. E aonde ficam esses pinos, professor? Ficam aqui 0 e 1. 0 RX e TX é o 1. É o 1. RX é 0 e TX é o número 1, a porta 1. Fica nas portas digitais do Arduino. No Arduino Uno. No Arduino Mega são 4 portas seriais que nós temos. E por aí vai, no Leonardo e por aí vai. Cada Arduino aí, cada tipo de Arduino, ele tem um número de portas digitais. No Arduino Uno nós só temos uma, que é no pino 0 e no pino de número 1. E na ideia do Arduino, onde fica o monitor serial? Fica nesse cantinho aqui, o monitor serial. Aqui é um exemplo da porta serial, nós vamos fazer daqui a pouco na nossa programação. E como a gente utiliza essa programação? Lá no Void Setup, a gente vai digitar serial begin. Begin significa começar, começando. Então, começando uma porta serial. A velocidade de transmissão se dá por bits por segundo. A gente costuma usar 9600, mas tem vários, fica aqui a velocidade, tem vários parâmetros de velocidade. Vai depender da sua programação e vai depender daquilo que você quer que print para você na hora ali, com a velocidade da informação que você quer que print. Lá no loop, você vai digitar serial.print. Significa o seguinte: print vem de printar a porta serial. E serial.println, serial print line, significa quebra de linha, ou seja, quando você clica somente serial.print, vai printar na mesma linha, então é uma informação ao lado da outra. Quando a gente coloca serial.println, a gente quebra essa linha, ou seja, vai printar uma informação abaixo da outra, exatamente como está aqui. Uma informação embaixo da outra. Quando a gente clica, quando a gente digita. Como escrever na porta serial? Exemplo, eu posso fazer uma definição de uma variável, colocar uma fórmula e fazer chamada dessa fórmula, dessa variável, lá no serial.print. É só eu fazer a definição dessa fórmula. Eu chamei aqui de calc e disse que o calc seria 5 vezes 3. Então, eu vou escrever lá no loop serial.print calc. Ou seja, quando eu digito calc, vai printar para mim o resultado dessa conta aqui, que é 15. Posso printar também simplesmente a conta e jogar essa conta aqui direto na porta serial. Como? Serial.print, abro parênteses e coloco a minha conta. 5 vezes 3 vai printar na minha tela também o valor de 15. Posso printar também palavras. É simples, eu só preciso colocar entre aspas. Tudo que eu colocar entre aspas, o computador vai entender e o Arduino vai entender que aquilo é uma palavra. Então, será o ponto print, entre aspas, cálculo.
e vai printar para mim cálculo. Também posso fazer símbolo ou números. Se eu pegar essa conta, se essa expressão, essa conta, 5 vezes 3, essa multiplicação, se eu pegar essa multiplicação, eu colocar aspas nela, o computador vai imprimir para mim exatamente essa informação, sem executar a conta, sem me dar o resultado. Ele vai printar 5 vezes 3. Então, chega de papo e vamos praticar. Abram a sua IDE Arduino. Então, estamos aqui com a nossa IDE e vamos inserir a nossa programação. Aqui no Setup, você vai iniciar a sua comunicação serial. Então, serial.begin, que vem de iniciar, começar, né? Qual vai ser a velocidade da taxa de transmissão? Vamos usar 9600, que é a velocidade que o Arduino processa. Então, tá aqui numa velocidade de 9600 e a gente vamos começar essa comunicação. Aqui no loop, a gente vai colocar o que a gente quer printar na nossa tela, o que a gente quer que apareça para a gente de informação. Então, você vai colocar assim, serial.print. Então, quando a gente coloca alguma informação em duas aspas, o Arduino vai printar exatamente aquela informação. Por exemplo, eu vou colocar aqui robótica. Vou dar um delay de 1 segundo, 1000 milissegundos. Vou procurar onde está a minha placa, na porta 5, ok? E vou mandar carregar. Minha placa está aqui e ela vai ser carregada. Vai pedir aqui para eu salvar, não vou salvar. Clique em cancelar e ela vai ser carregada. Minha plaquinha aqui, eu coloquei um LED. Para a gente poder fazer algumas outros testes. Então já carregou, então vamos abrir o nosso monitor serial. Como eu falei anteriormente, o monitor serial fica aqui, ó. Olha lá, ó, monitor serial. Clica nele e já vai aparecer a informação robótica, ok? Perceba que a palavra robótica, ela está aparecendo para mim na mesma linha. Eu não quero que apareça assim, eu quero que quebre essa linha. Como que a gente vai produzir uma quebra, vai provocar uma quebra da linha? Vou fechar de linha, uma quebra de linha. Vou fechar aqui meu monitor serial, vou voltar para minha programação. Então, quando eu quero uma quebra de linha, eu coloco serial.println de line. Vou carregar novamente. Também não quero que salve. Já pode abrir o seu monitor serial. Assim que ele terminar de carregar, ele vai printar para você no seu monitor. Então, o que aconteceu? Quando eu botei println, deixa eu puxar para cá a tela. Pronto. Quando eu coloquei aqui println, eu provoquei uma quebra de linha. Então, ao invés de aparecer na mesma linha, aparece para mim a informação na mesma coluna. Então, vamos fazer um outro teste. Vamos colocar aqui, ao invés de colocar robótica, vou colocar uma expressão. 4 vezes 2. Vamos carregar.
Novamente, não vou salvar. Vamos ver o que vai aparecer para mim. Quatro vezes 2. Olha lá. 4 vezes 2. Então, o que você colocar entre aspas vai imprimir exatamente a informação que você colocou. Por exemplo, se você colocar uma expressão, se você colocar uma fórmula, se você colocar uma frase, se você colocar uma palavra, vai imprimir exatamente aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aspas e ver o que acontece. 4 vezes 2. Vou manter, novamente não vou salvar, e já vou abrir meu monitor serial. Vamos ver o que ele vai printar para mim. Perceba que quando eu coloco 4 vezes 2, ele entende que isso aqui é uma expressão. Ele identifica que isso aqui é uma expressão. Então, ele já printa para você o cálculo, o resultado desse cálculo. Ok? Então, agora vamos fazer um teste com uma variável. Então, eu vou abrir uma variável int e eu vou chamar de cálculo. Chamei essa variável de cálculo. Eu vou dizer também x igual a 0. Abri uma variável chamada cálculo e chamei uma variável do tipo de x, tipo x, uma variável qualquer, inteira. E vou começar com o valor de 0. No setup, eu vou abrir uma porta serial, a comunicação serial, aliás. Também a taxa de velocidade de 9.600. Agora, aqui no loop, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer, primeiro, que cálculo é igual a 3 mais x. Correto? A minha variável cálculo é uma fórmula, 3 mais x. E eu vou iniciar a minha comunicação serial. Serial.print ln. O que eu quero que print para mim? A variável cálculo. Vou dar um delay de 1 segundo. Então vamos ver. Confere a sua porta, não deixa de conferir, não custa nada. Vai pedir para salvar, não vou salvar, mas o ideal é que vocês salvem. O ideal é que vocês salvem. Tá compilando. E vamos ver o que vai ser printado para mim. Então, já carregou. Agora, vamos ver o que vai aparecer no meu monitor serial. Então, perceba o que eu fiz. Chamei uma variável cálculo e disse e chamei também uma variável do tipo x. E esse x ia começar com o valor de 0. Teria o valor de 0. Lá no loop, eu disse o seguinte, eu declarei que a minha variável cálculo é 3 mais x. E qual o valor desse x? 0. Então, 3 mais 0 é 3. Vamos mudar? Vamos botar aqui 3. Vou botar 2. X agora vai valer 2. E vamos carregar. Não vou salvar. Já pode abrir o seu monitor serial.
e vamos ver o que vai printar na nossa tela. Então, exatamente o resultado. 3 mais 2 é 5. Então, já printou para a gente o número 5. E se eu colocar aqui, pegar essa palavra cálculo e colocar aspas. Vamos ver o que vai acontecer? Vou pegar a palavra cálculo aqui e vou colocar entre aspas. Perceba que já mudou até de cor. Eu vou botar para carregar de novo. Já pode abrir o seu monitor e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai identificar essa palavra cálculo como essa expressão aqui ou simplesmente uma palavra. Apareceu uma palavra. Por quê? Como eu já tinha falado, quando a gente coloca uma palavra no serial, na porta serial, entre aspas, o programa identifica que é para simplesmente printar aquela palavra ou aquele código que está ali. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero que apareça igual, eu quero que apareça cálculo e robótica. Então, serial.print robótica. Opa! Então, vamos ver o que vai printar para gente. E assim, vocês vão treinando, vão escrevendo várias palavras, várias expressões, para poder vocês irem treinando. Olha a bagunça que está printando para mim aqui. Primeiro printa o número 5, que é o resultado da expressão. Depois robótica com 5, olha que bagunça. Então, vamos arrumar essa bagunça. Então, não é só você colocar a expressão e a palavra. É você também, como que você quer que aquilo venha aparecer na sua tela. Então, você tem que arrumar a forma que você quer que aquilo apareça, quer que aquela informação apareça na sua tela. Então, vamos lá. Eu quero que apareça cálculo e depois eu quero que apareça robótica. Quando aparecer robótica, vai haver uma quebra de linha e logo após vai começar a frase de novo. E uma palavra de igual. Vamos lá? Vamos ver o que vai ser printado para gente. Então, às vezes, a ordem, a forma que aquilo vai aparecer para você, vai ser printado na sua tela, é muito importante. Você vai fazer, de repente, a gente vai programar sensores de umidade, vamos programar sensores ultrassônicos, sensor LDR. Então, a gente precisa que essas informações apareçam de uma forma organizada na nossa tela. Então, olhe como que ficou mais organizadinho. Então, primeiro aparece a informação do cálculo, depois, na mesma linha do cálculo, igual e robótica. Terminou robótica, vai ver uma quebra de linha. Perceba que eu coloquei LN aqui. Nessa quebra de linha, começa tudo de novo. Cálculo e robótica. Vamos fazer o nosso último teste. Vamos mudar aqui para as 4. Então, vai ficar 3 mais 4. 3 mais 4, o resultado é 7. Então, vamos lá. Vamos abrir nossa porta serial e vamos ver o que vai ser printado para gente. Já compilou? Exatamente, 7, robótica. Ok, pessoal? Então, mais à frente, nós vamos
está voltando a falar sobre monitor serial, mas dentro da aula de variáveis. Então, pratiquem bastante, coloquem bastante palavras, expressões e treine com as expressões que vocês têm aí nas aulas de matemática, de geometria, treine com a ideia do Arduino, de física, e aí para a gente poder ficar bem treinado na questão de monitor serial, e mais para frente, quando a gente for falar de variáveis, a gente já está bem treinado nessa questão de printar informações na tela para a gente, de comunicação serial, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.